Seja muito bem-vindo a esse canal, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas expectativas para os lançamentos de 2025. Nesse vídeo em específico eu vou falar dos filmes em animação. As séries em animação eu vou deixar para outro vídeo, até pra gente não se estender muito por aqui. Então antes de eu começar a falar aqui, deixa um like no vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você não for inscrito, e bora lá. Como a gente tá em março, eu vou começar aqui falando de 3 filmes que já saíram, né? Que saíram aí de janeiro até agora. E o primeiro deles é The Witcher, Sereias das Profundezas. É um filme que foi lançado na Netflix aí no comecinho de fevereiro e ele é produzido pelo Estúdio Mir. Eu já falei um pouquinho sobre o Estúdio Mir num vídeo em que eu falei dos lançamentos de 2024. E particularmente é um estúdio que eu espero bastante resultado, né? Porque é um estúdio que faz X-Men 97, que é uma obra excepcional. Então, particularmente, é um estúdio que a gente automaticamente já vai cobrar bastante. E esse filme de The Witcher, nas características técnicas dele, parece ser muito bom. Eu só vi o trailer, né? Eu não assisti nenhum dos filmes que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, né? Apesar de ter 3 que já foram lançados, eu ainda vou assistir eles. Então, eu tô bem refém do que a gente tem de trailer e de imagem de divulgação. E esse filme de The Witcher parece estar bem legal. Dá pra ver pelo trailer que tem bastante característica do Estúdio Mir, né? Que é trabalhar com animação tradicional e também já bastante aplicação em 3D, que não fica tão estranho, né? Normalmente os trabalhos deles que eles fazem essas mesclas não fica tão estranho e pelo pouco que eu vi ali do trailer e das imagens de divulgação parece estar bem interessante. Então é um filme que automaticamente eu acabo fazendo uma cobrança a mais por ser uma obra do Estúdio Mir, mas eu acredito que eles não vão decepcionar nessa peça. Um outro filme também que já foi lançado esse ano é O Homem-Cão, uma animação que particularmente eu não vi tanta divulgação dela assim, mas é um filme da DreamWorks, então é um filme com bastante investimento, assim, por assim dizer, né? E por tudo que eu já tive de imagem de divulgação e trailer, parece ser um filme bem interessante. A DreamWorks ultimamente tá fazendo bastante experimentação nos filmes que ela lança, né? Ela tá saindo bastante do tradicional que se tinha há alguns anos atrás para experimentar coisas novas, experimentar técnicas de animação e de direção de arte novas, e nesse filme não é diferente. Confesso que, pelo que eu vi, não parece ser um filme muito estilizado, não tá muito trabalhado, mas é sim um filme com um pouco de estilização, tanto no design dos personagens, tá? Quanto na animação em si. Dá pra ver que tem bastante coisa misturada de animação tradicional com 3D, que é a base do filme, né? O filme como um todo, ele é em 3D e tem bastante efeito de animação com animação tradicional, então já dá pra ver isso e é bem legal, hein? O design dos personagens é um design bem simples, assim, por assim dizer, né? Então ele é bem voltado pro público infantil, mas um pouco dessa mescla de animação é um pouco interessante. Quando você vê o trailer, você vê que ele tá num estilo de frame rate mais abaixo, né? Que muita gente vai acabar achando que é um stop motion, mas não é. Então eu tô falando aí de um filme bem interessante, tá? O filme, por enquanto, só foi lançado nos cinemas e eu acredito que eu já perdi o tempo de exibição dele, então assim que ele ficar disponível, com certeza é uma obra aí que eu vou parar pra assistir. E o último desses filmes que já foram lançados é o Plankton, o filme. A gente tá falando aí de um filme produzido pela Nickelodeon e, de novo, pelo que a gente já tem de informação visual, a gente tá falando de uma obra bem simples. Visualmente, e falando de técnica de animação e de direção de arte, é uma animação bem semelhante aos últimos filmes do Bob Esponja no geral e até os próprios videogames. Recentemente, vendo, acho que é o último jogo lançado do Bob Esponja e visualmente o jogo tá muito parecido com esse filme do Plankton. Então, sinceramente, não é um filme que eu tenho uma grande expectativa, tá? O universo de Bob Esponja já é um universo que eu já não acompanho há muito tempo, então eu acredito que a única coisa que me faria ver esse filme seria as características de animação e as técnicas usadas e tudo mais, só que pelo que eu vi, acabei não me interessando tanto. Se você assistiu esse filme ou for assistir esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou dele. Nosso próximo filme é O Dia em que a Terra Explodiu. A gente tá falando aí de um filme do Looney Tunes, portanto, produção da Warner Bros. A ideia do filme parece que vai ser uma invasão alienígena à Terra, onde a única esperança é o Patolino e o Gaguinho, então tem uma premissa aí bem interessante relacionado aos Looney Tunes. E uma coisa que eu já quero falar aqui, a gente tá falando de um filme que é em animação tradicional, então a gente tá falando em um filme em animação 2D que particularmente aquece muito o meu coração. A gente tá acostumado a ver animação tradicional, principalmente dos estúdios do Oriente, né? Então, quando a gente vem pra produções que são ocidentais, a gente tem pouco trabalho de animação tradicional e é muito legal ver que a Warner Bros. Não desistiu desse formato. A gente já tem algumas outras séries que são lançadas recentemente, né? Produzidas pela Warner, que também são animações tradicionais, mas quando a gente fala aí dos grandes players, dos grandes estúdios, você raramente vai conseguir ver uma peça nova da Disney fazendo animação tradicional, da Pixar
Pixar nunca vai existir essa possibilidade. E a própria DreamWorks, apesar de ter bastante experimentação, a gente tá falando aí de pouquíssimos projetos recentes que são relacionados à animação tradicional. Então ver a Warner Bros. Fazendo um projeto de 2025 em animação tradicional é uma coisa muito legal e muito esperançosa. Eu assisti ao trailer e vi as imagens de divulgação, então a gente tá falando aí de uma direção de arte bem recente quando a gente tá falando de Looney Tunes, né? Então quando a gente vê obras recentes relacionadas a Looney Tunes, a gente vê que a direção de arte tá andando bem próximo. E técnica de animação, a gente tá falando de uma animação tradicional bem caricata, bem Looney Tunes mesmo, assim, de se olhar, sabe? Então eu já confesso que esse filme é o filme que com certeza eu vou assistir e que eu tô esperando bastante dele, tá? E não porque ele vai ser um filme revolucionário, e sim porque talvez ele esteja pegando a essas características mais tradicionais que a gente tem da animação. A gente não precisa estar sempre indo pro 3D e fazendo estilização em 3D pra gente ter obras magníficas de forma visual, né? A animação tradicional, ela entrega isso pra gente. A gente tá cansado de ver aí animes japoneses que têm uma estética de animação tradicional incrivelmente lindas ao nosso olhar, e os estúdios ocidentais têm a plena capacidade de conseguir fazer isso. Então eu acredito que esse filme, né, do Dia que a Terra Explodiu, do Looney Tunes, vai ser um filme que pode aquecer o nosso coração de novo relacionado às animações tradicionais feitas aqui no Ocidente. Nosso próximo filme a ser comentado aqui, voltando pros filmes em 3D, é Zoopocalypse, uma aventura animal. Um filme que vai ser lançado nos cinemas aí pela Viva Pictures, e a gente tá falando de um filme 3D bem simples, tá? Ele é um filme que não tem estilização, então a gente tá falando aí de uma modelagem 3D bem tranquila, trabalhando com muita cor, muita luz, né? É um filme que se passa à noite, pelo que a gente conseguiu ver do trailer, então eles vão usar bastante de luzes muito coloridas pra gente conseguir dar o tom desse filme. Pareceu bem divertido, porque a gente tá falando de uma direção de arte, de um design dos personagens muito caricatos, então são todos animais, e a gente não tá vendo animais com modelagens normais, né? Então a gente tá vendo modelagens muito caricatas, design de personagem muito caricatos pra esse filme, e isso é bem interessante, tá? Não tô falando que é um filme que traz enormes expectativas, né, em relação de técnica. Pelo que deu pra ver, é mais do mesmo que a gente já tem aí no mercado, então provavelmente a história pode acabar se destacando, mas confesso que esse é um filme que eu também não espero muita coisa dele. Uma coisa muito legal de fato é o design dos personagens, e talvez isso faça eu ir ver o filme pra ver tudo que eles vão propor de animação pra esses animais, porém, confesso que não é um filme que eu tô esperando bastante. Próximo filme é o filme Rei dos Reis, da Mofak Animation, um filme que traz a proposta de um pai levando o filho dele em situações multidimensionais para ver a história de Jesus. Falando de características técnicas, infelizmente não é nada demais. A gente tá falando de uma animação também que vai trabalhar muita luz e sombra, né? Então uma modelagem muito tradicional do 3D que a gente já tem, nada demais. Visualmente, quando você olha os personagens, por eles serem humanos, eles vão bem para um lado mais Disney de ser, né? Então um formato de rosto, de olhos, muito tradicional e muito confortável para se ver, mas a gente tá falando de uma opção de design um pouco esquisita, confesso, né? Porque a gente tá falando de personagens muito cabeçudos, com corpos muito magrinhos e mãos e pés muito maiores, então essa foi a opção que eles deram pra colocar no filme como um todo, então todos os personagens têm essa característica, e, de novo, em questão técnica, a gente meio que tem mais do mesmo pra esse projeto, tá? Acredito, de novo, que vai ser um filme que vai focar todo na história, né, no roteiro e até mesmo na direção desse filme, mas em questão técnica a gente tá falando de um filme aí que não surpreende em nada. Inclusive, ele é um filme que não tem tanto investimento, obviamente, porque a gente não tá falando de um estúdio nem de uma distribuidora muito grande. Você consegue perceber algumas falhas técnicas de falta de investimento mesmo. No trailer tem uma imagem de uma animação de água que ela é feita durante o dia, que ela acaba ficando bem estranha, porque provavelmente o simulador que eles usaram pra fazer a água é um simulador que puxa muito mais pro realismo, diferente do que eles estão tentando trazer com todo o resto do design da animação, e isso acaba ficando bem estranho. Nosso próximo filme é o novo lançamento da Pixar, o filme Hélio. A história é de um menino completamente apaixonado por ufologia, né, pelo espaço e tudo mais, que em um certo momento ele vai ser abduzido por alienígenas. E vendo o trailer, sinceramente, a gente tá falando de Pixar, tá? Então, assim, não espere nada tecnologicamente mais avançado. Posso dizer pra você que em questão de tecnologia voltada pra animação, parece que divertidamente teve mais coisas novas a se mostrar do que o trailer desse filme Hélio trouxe pra gente. Quando o filme
filme tá mostrando apenas os personagens humanos ali na Terra, a gente não tem basicamente nada de novo. O design dos personagens humanos, eles estão muito parecidos com o design de Luca, por exemplo. E aí, as cenas que ele vai pro espaço e que tem os alienígenas, ele já tem outras características muito diferentes. Só que, diferente de Divertidamente, que quando a gente tá vendo os humanos, eles têm algumas características de design, de tecnologia diferente para as emoções, tanto que se você vê as emoções de perto, eles não têm a pele lisa, né? A pele deles tem textura, e tem partículas de luz saindo de todos esses personagens. Isso era uma característica que eu achava até interessante do filme do Divertidamente 2, só que falando de Hélio, quando a gente vai pros alienígenas, que é onde tem a possibilidade de criar algo novo relacionado a design, relacionado à tecnologia de animação, a gente não tem nada de diferente. Então, assim, sinceramente, em questão técnica, de novo, a Pixar vai continuar no mesmo, sempre se apoiando na história. E se você gosta apenas disso, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu confesso que eu particularmente fico bem chateado, porque apesar da história ser boa, eu confesso que como animador, como sendo a minha área de profissão, eu gostaria de ver algo novo, e se não fosse novo, alguma tentativa de algo novo, tentar aprimorar essa arte que já existe. Eu já falei isso lá atrás, que eu acredito que a Pixar tá ficando muito parada no tempo com as animações dela, né, com as técnicas dela, e eu acredito que isso tem que evoluir um pouquinho. Eu fiquei até esperançoso com o Soul, que foi um filme que eu achei que teve a técnica um pouquinho mais inovadora do que estava sendo feito antes, mas infelizmente acabou parando por lá, e os outros estúdios mostraram pra gente que a Pixar tá um pouquinho parada no tempo em relação à técnica de animação e tecnologia. Mas eu vou assistir esse filme. Confesso que não sei se eu vou no cinema não, tá? Provavelmente eu vou assistir quando sair no Disney Plus. Dito isso, tecnicamente é um filme que eu não tô colocando tanta expectativa assim. Agora deixa eu falar de um filme que eu tô esperando bastante. Os Caras Malvados 2. Um filme da DreamWorks que já teve sua primeira versão, e eu confesso que a primeira versão não tem nada demais, tá? Mas pra essa segunda eu tô esperando um pouquinho mais. Eu assisti trailers e vi imagens de divulgação, e eu tô vendo que, apesar de técnica de animação ser muito simples pro que a DreamWorks já tá fazendo hoje em dia, eles estão misturando algumas coisas. Então a gente tem uma modelagem dos personagens que já são carregados do outro filme, só que tá tendo bastante mescla, muito com o que foi feito ali no Gato de Botas 2, onde as cenas de ação entravam num frame rate mais baixo, com bastante elementos em animação tradicional. O Caras Malvados 2 parece que vai trazer muito disso. Dá pra perceber que tudo que envolve partículas e movimentação, eles estão usando animação tradicional, mesclado com animação 3D, e parece estar bem bonito, parece que vai resultar num projeto bem interessante. Então eu confesso que Os Caras Malvados 2 é um filme que eu tô esperando bastante dele, né? Minha expectativa tá um pouco alta pra ver esse filme, e eu espero que a DreamWorks não me decepcione nisso. Agora, falando de Disney, a gente tem um lançamento aí pra esse ano, que é o Zootopia 2. Das imagens que vazaram, porque a gente ainda não tem trailer desse filme, a gente só tem algumas imagens de divulgação, e o trailer que vazou da D23, a gente consegue perceber que Zootopia 2 vai carregar tudo que Zootopia 1 tem. Parece que não vai ter nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico ou característica artística e técnica de animação mudada, né? Vai ser basicamente muito próximo visualmente do que o 1 era. E isso faz muito sentido, né? Falando de Disney, provavelmente eles não querem causar estranhamento em quem já viu Zootopia 1, mas particularmente está aí uma coisa que eu não gosto. E confesso que eu não tô esperando particularmente nada desse filme, porque o primeiro filme já é um filme que eu não gosto particularmente, assim, tipo, ele não conseguiu me pegar, talvez a história tivesse alguma chance de conseguir me captar. Falando de técnica de animação, Zootopia 1 é a Disney nua e crua. Então, assim, Zootopia 2 não consegue elevar a minha expectativa. Agora, deixa eu falar de um dos filmes que eu tô com bastante expectativa pro lançamento, que é o Wild Woods. Esse filme é um filme dos estúdios Laika. Se você não conhece os estúdios Laika, são eles que fizeram Coraline, e também fizeram um filme que eu gosto muito, que se chama Kubo e as Cordas Mágicas. Se você não assistiu esse filme, por favor, vá lá assistir, porque ele é um filme fantástico. Então a gente tá falando de um novo filme, Wild Wood, que vai ser lançado pelos estúdios Laika, e só por ser dos estúdios Laika, né, eu não tenho nenhuma informação sobre a história, eu já tô muito interessado em ver. Então a gente tá falando de uma animação de stop motion que vem de um estúdio muito capaz, com obras fantásticas. Então eu acredito que Wild Wood tenha tudo pra ser um filme excelente. Infelizmente esse filme não tem data de lançamento prevista, mas já foi dito que ele vai ser lançado aí nos cinemas no ano de 2025, e a minha expectativa tá bem alta pro lançamento dele. Vamos falar de um estúdio que nos últimos anos está surpreendendo bastante quando o assunto é animação.
que é a Sony Animation. Sem sombra de dúvidas, a Sony Animation tá conseguindo fazer obras fantásticas aí nos últimos anos, quando o assunto é animação, principalmente comparado à Disney, à Pixar, que não tem uma evolução nada grande nas suas características de animação e características de direção de arte. Eu diria que a Sony Animation consegue resultados mais legais do que a própria DreamWorks, que consegue experimentar muita coisa. Mas eu acredito que a Sony foi muito pioneira nisso, né? Desde lá o lançamento do primeiro Aranhaverso, até um outro filme deles que eu acho excelente, que é Família Mitchell contra as Máquinas. E nesse ano de 2025, eles vão fazer outro filme que vai ser lançado pela Netflix, assim como Família Mitchell contra as Máquinas, que é o filme K-Pop Demon Hunters. Infelizmente, a gente não tem trailer desse filme, a gente só tem pouquíssimas imagens de divulgação. Eu acredito que eu acabei vendo só uma, na verdade. Só que, particularmente, eu espero muito desse filme, exatamente pelo motivo de ser a Sony Animation. Eu acredito que eles têm uma proposta que vai poder funcionar muito bem com a estilização que eles tentam, que eles praticam, que eles conseguem colocar nas suas obras mais recentes. Então eu já posso dizer pra você que K-Pop Demon Hunters é um filme que eu tô com bastante expectativa pra ver, e garanto que assim que lançar na Netflix, vai ser um filme que eu vou imediatamente parar pra assistir. O próximo filme que eu vou falar é o filme Poco, da Skydance Animation. Esse filme também vai ser lançado lá na Netflix, e pelo que a gente já tem de imagem, né, porque a gente também não tem trailer desse filme, a gente só tem algumas imagens de divulgação, a gente tá vendo de uma animação bem tradicional, animação 3D, né, mas muito tradicional, muito baseada no que a gente já tem aí no mundo da tecnologia do 3D. Uma coisa que eu consigo perceber dessa animação é que eles vão abusar da capacidade de processamento que os computadores têm, porque a gente tá falando de um filme que vai envolver muitos animais diferentes, né, criaturas que eles mesmos vão desenvolver pra contar a história do filme, e esses animais, eles têm muito detalhe pelas imagens que a gente já viu. A gente tem pelos muito bem marcados, a gente tem escamas, então muitas características de animais, e com certeza vão dar muito trabalho em questão de processamento. Então eu acredito que esse vai ser um filme onde o foco deles não vai ser tanto voltar para as técnicas de animação, nem para direção e arte em si, mas sim para mostrar para o mundo as possibilidades de processamento que os computadores têm. Então, por esse motivo, é um filme que eu não tô esperando bastante, mas acredito que provavelmente quando ele sair e estiver disponível lá, eu vou parar para assistir. Agora falando do filme Os Tontos, um filme muito caricato, só que parece que tá sem estilização nenhuma, né? Quem vai distribuir aí esse filme é a Jellyfish Pictures. Eu tentei procurar um pouco sobre o estúdio que vai desenvolver e não encontrei, mas uma parada muito interessante desse filme é que ele é uma adaptação de um livro infantil com ilustrações, e são ilustrações muito caricatas, assim, muito do traço do escritor, que não é lá dos ilustradores mais realistas que a gente pode ter por aí. Ele tem um traço muito mal formado, que é uma característica dele, e pela imagem de divulgação do filme, eles tentaram transpor um pouco dessa característica visual que tem no livro pra animação. Então a gente tá falando de uma parada muito caricata, os personagens que são humanos, muito caricatos, com traços bem esquisitos mesmo, nos formatos no geral, e não só dos personagens, dá pra perceber que o cenário também vai trazer muita caricatura. Então tem potencial aí de ser uma parada interessante fora desses padrões mainstream, desses blockbusters que a gente vai ter aí de lançamento ao longo desse ano, e talvez pode ser uma parada interessante de parar um tempinho pra assistir. O próximo filme é Scarlet, do estúdio Shizu. A gente não tem trailer desse filme, a gente tem uma imagem de divulgação, né, que é o que tá sendo usado pra mostrar características, né, e o que a gente vai ter desse filme, mas eu estou sim com a expectativa bem alta pra esse filme. Não sei nada da história, mas ele é um filme do estúdio Shizu, que é um estúdio que eu gosto bastante e que eu acredito que eles vão trazer aí uma obra bem impressionante. Se você não conhece o estúdio Shizu, eu vou falar pra você assistir o filme chamado Belle. É um filme de 2021, se eu não me engano. A gente tá falando aí de um filme que reconta o conto da Bela e a Fera. Então a gente tem aí o conto da Bela e a Fera, né, mundialmente conhecido, tem até o filme da Disney. Então esse filme vai pegar o conto da Bela e a Fera e vai colocar num mundo de ficção científica. Então a gente tá falando de um ambiente onde vai trabalhar dois estilos de animação muito legais, assim, que é o mundo real e ali um mundo fictício onde se passa a história. E aí dessa forma eles optaram por fazer uma característica estética de animação em um do mundo e uma outra característica estética de animação no outro mundo. Então a gente tá falando de uma animação tradicional em um certo momento, mesclando com uma animação em 3D de um outro momento. Vai ser impossível você assistir Belle e não esperar muito desse próximo filme Scarlet, que vai ser lançado
lançado aí agora no ano de 2025. Agora, o último filme que eu vou comentar é o filme onde eu tenho a maior expectativa. E eu tô falando do filme Demon Slayer, O Castelo Infinito. Demon Slayer já se consagrou tanto no mundo dos cinemas, né, com os filmes que eles lançam entre cada lançamento de temporada, tanto quanto as próprias temporadas televisionadas para a televisão japonesa e depois pro resto do mundo. A gente tá falando de uma obra já fantástica, muito bem animada, que trouxe aí novos olhares pro mundo das animações em si. E uma coisa muito legal de Demon Slayer é que eu conheço pessoas que não gostam da história e que assistem Demon Slayer exatamente por causa da animação. E a animação, ela já é tão fantástica que consegue prender até as pessoas que não gostam da história em si. A gente tá falando de um estúdio que mistura numa mesma obra tanto as características em 3D, então a gente tem muito cenário em 3D, a gente tem muito personagem com vários efeitos em 3D e a animação tradicional muito bem feita. E eu gosto muito da mescla que se faz, né? Essa obra surgiu numa época onde vários animes estavam misturando 3D com 2D e que não estavam ficando tão bem feitos. Só que daí quando Demon Slayer lança misturando essas duas coisas, eu garanto pra você que foi ali uma das primeiras obras que fizeram isso com perfeição e continuam fazendo isso até hoje. Então, sem sombra de dúvidas, a minha expectativa tá muito alta, principalmente porque o lançamento tá muito próximo e com certeza eu quero ver muito esse filme. De todos os lançamentos que a gente tem esse ano, a minha expectativa tá focada em Demon Slayer. E assim eu encerro meus comentários e as minhas expectativas pros filmes animados que vão ser lançados aí em 2025. Deixa aí nos comentários quais desses filmes que você tem mais expectativa pros lançamentos e se eu esqueci de falar de algum lançamento que você acha importante, deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou te responder e vou comentar um pouco sobre depois que eu fizer uma pesquisa. Não se esqueça de deixar o like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E aí na tela estão aparecendo outros vídeos pelo qual você pode se interessar, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!